Fala pessoal, beleza? Luiz aqui. Sejam muito bem-vindos a mais esta aula, onde nós vamos continuar a nossa série de vídeos que estamos produzindo aqui no canal para ajudar vocês a entenderem o fundamento da linguagem JavaScript. Então nós estamos praticando tanto a lógica quanto a conceitos da linguagem com vários exercícios básicos para ajudar vocês a aprofundarem um pouco o conhecimento na linguagem. Se você ainda não conhece aqui o canal, nem nunca viu nenhum vídeo aqui da série, eu vou deixar aqui no link na descrição os outros vídeos dessa série para você conhecer, beleza? Se você gostou da proposta, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Então, a proposta do vídeo de hoje é a gente fazer uma lista de tarefas, né? O que vai acontecer? Como diz aqui as próprias instruções, a gente vai inserir no texto de campo de entrada para adicionar itens à sua lista. Então, nós vamos clicar aqui e nós vamos digitar. E quando a gente clicar aqui, ele vai registrar para a gente essa tarefa, tá bom? No momento não está acontecendo nada porque a gente ainda não colocou o código JavaScript. E a gente também vai colocar uma função, quando a gente digitar aqui e apertar no Enter, ela também vai registrar a tarefa para a gente. E quando ela registrar, do lado direito de cada tarefa vai aparecer um X e a gente vai excluir a tarefa se a gente quiser. E quando a gente clica na tarefa, a gente marca como concluída, ela vai mudar de cor, ok? Nós vamos fazer todas essas alterações aqui. Então, eu vou deixar aqui o link no GitHub do projeto inteiro, tá? E a gente já começa ele aqui, no VS Code, com o nosso HTML e o CSS já construído. Se vocês estão com dificuldade de construir essa parte inicial aqui do projeto, no link na descrição também tem um curso gratuito, tanto de HTML quanto de CSS, para vocês entenderem como é que cria uma estrutura parecida com essa aqui, beleza? Mas depois do vídeo vocês vão lá conferir, aprenda logo aqui a lógica do JavaScript e depois vocês vão estudar mais HTML e CSS, se for o caso, né? Então vamos lá iniciar o nosso projeto. A gente vai criar então aqui um novo arquivo que vai ser o nosso JS, tá? A gente vai chamar ele de list.js. Então aqui dentro do index a gente vai fazer a chamada do nosso script. Nós podemos colocar ele bem aqui. Vamos dar um script source e nós vamos dar list.js. Isso aqui é o suficiente para a gente conseguir fazer o nosso projeto funcionar, beleza? Então, se a gente vier aqui no list e dar um alert, simplesmente para a gente ver o projeto funcionando, ver se funcionou a nossa chamada, a gente vem aqui no nosso projeto aqui e vamos dar um index e ver se ele vai receber o alert. Olha só, funcionou. Ok, podemos fechar isso aqui e nós vamos iniciar então o nosso projeto aqui, tranquilo? Está zerado. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar declarando as variáveis que nós vamos precisar. Tranquilo? A primeira variável que nós vamos precisar é a variável EnterButton. O que essa variável ela vai pegar? Ela vai pegar um botão de Enter. Nós vamos pegar de acordo com esse botão aqui, que a gente já criou no nosso HTML, ok? Nós vamos manipular o que vai acontecer quando a gente clicar nesse botão. Então, o que a gente vai fazer? A gente criou a variável aqui. Nós vamos manipulá-lo no DOM, então a gente vai chamar o document e nós vamos pegar o getElementById. Vocês estão acompanhando aqui a série de vídeos, vocês já estão craques nesse comando aqui de JavaScript, né? Então, o que ele quer dizer? A gente vai pegar um elemento de acordo com a ID dele. E a ID que a gente setou aqui no botão é Enter. Então, a gente vai colocar aqui Enter. Então, essa variável simplesmente vai pegar o valor ou manipular de acordo com a interação que esse botão de ID Enter vai receber. Vamos criar uma outra variável que ela vai receber o nosso input. O input vai ser a entrada de dados para cadastro de tarefas, ok? Vai ser o ID user input. Então, nós vamos pegar um document.getElementById também e nós vamos colocar aqui dentro o user input. Agora, nós vamos pegar uma variável que vai receber a nossa UL. O L, se vocês estão cientes da hierarquia do HTML, o L é quando a gente vai dizer para o nosso código que se trata de uma lista. No HTML a gente utiliza isso. E aí aqui a gente colocou uma lista, a gente abriu uma lista e não colocou nenhum elemento dela, porque a gente vai colocar via JavaScript. Cada elemento da lista vai ser uma tarefa que a gente adicionar. Como a gente começa com nenhuma tarefa, então ele começa vazio a nosso L, tá? Mas a gente já deixou a estrutura pré-pronta aqui. E cada LI vai ser uma tarefa. Então, nós vamos pegar aqui um document.getElementById
ponto getElementById da mesma maneira, e nós vamos pegar aqui a nossa UL. Nós colocamos aqui a id UL, né? Olha só. Então, a gente vai pegar esse documento aqui, ok? O próximo elemento que a gente vai pegar agora é o item. Nós vamos pegar o documento, ponto getElementsByTagName, e nós vamos dar um li. Por que a gente não colocou aqui o getElementById? Porque a gente ainda não tem uma li cadastrada, entenderam? Então, a gente também não vai colocar um id aqui, porque nós vamos ter várias li. Então, a gente vai pegar todas as LIs que foram criadas de maneira dinâmica pelo nosso JS, de acordo com a interação com o usuário, e a gente vai colocar de acordo com a tag name que a gente vai setar, que vai receber a LI, ok? Como vocês sabem, a ID é única, então não tinha como a gente colocar ali, até tinha, né? Só que ia dar mais trabalho. Então, nós colocamos de acordo com as LIs que aparecerem, vão receber aqui armazenados nessa variável item. Tranquilo até aqui? Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Aqui a gente só criou a entrada de dados. Nós vamos criar uma função, e essa função ela vai receber input length. O que essa função ela vai receber? Essa função ela vai retornar para a gente a nossa variável input, mas não ela. Nós vamos pegar o value dela, e a quantidade de caracteres dessa variável. Tranquilo? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa controlar se o usuário ele não digitar nenhuma tarefa aqui e apertar no lapisinho. Entenderam? Se ele digitar nenhuma tarefa e apertar no lápis, eu não quero registrar uma nova tarefa. Então, eu preciso controlar o número de caracteres que vão aparecer aqui dentro do nosso input. E é para isso que a gente vai retornar esse valor aqui, ó. Nós pegamos o input, que é a variável que está armazenando o nosso elemento. A gente pegou o value desse input e nós também pegamos a quantidade de caracteres que vai ser registrado nesse nosso input. Ok? Até aí, nós vamos já, no final, a gente vai manipular essa entrada de dados. Por enquanto, a gente vai só declarar essa função. Beleza? Então, o próximo passo agora é a gente criar uma função que vai criar o elemento. Então, a gente vai colocar aqui uma função createListElements. E só lembrando, tá? Esse nome aqui, ó, tanto input_length quanto createListElements, são nomes que a gente pode dar o nome que quiser, tá? Estou colocando aqui em inglês só por ser convenção da área, a gente utilizar nomes de função em inglês, aí todo mundo entende. Mas, se vocês quiserem, podem colocar qualquer nome, tá? Fiquem à vontade. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos começar declarando uma variável li. A gente já declarou uma variável item, né? Agora a gente vai criar a variável li. O que ela vai fazer? Ela vai criar para a gente um elemento, e esse elemento vai ser um li. Então, lembra que a gente estava criando aqui, ó, um elemento de acordo com a tag name li. Então, nós vamos, quando a gente chamar essa função, ele vai criar para a gente essa li e vai armazenar dentro dessa variável aqui. Tranquilo? Então, beleza, o que a gente precisa fazer agora? Nós vamos manipular agora essa variável li, e nós vamos dizer que essa li vai receber um append child. E o que esse append child vai fazer para a gente? Já que eu explico para vocês. Nós vamos dar um create element, ou melhor dizendo, um create test node. E dentro desse create test node, a gente vai dar um input.value. E aqui nós vamos colocar um ponto e vírgula. O que ele está fazendo aqui? O append child, ele adiciona um nó ao final da lista de filhos de um nó pai especificado. Então, qual é o elemento pai aqui? O elemento pai é o nosso li. E o elemento filho é o valor que a gente está criando dentro dessa li. Entenderam? Então, aqui em cima, a gente declara uma variável li, que por enquanto ainda não tem nada. E aí, a gente pega o nosso append child, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o elemento pai, que é o li, que é essa variável que a gente criou,
e ele vai setar dentro dele o valor do nosso input. Lembram desse input aqui, ó? Ele pegou para a gente o valor que a gente colocou dentro desse input e ele vai colocar em forma de texto para registrar a nossa LI, ok? E lembrando que cada LI vai ser cada item que a gente adicionar aqui na nossa tarefa, tranquilo? Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora um outro elemento pi, que vai ser a UL, nós vamos dar um outro append tilde e nós vamos colocar dentro da LI, ok? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está adicionando a nossa LI, que a gente acabou de criar, dentro do nosso elemento pi, a UL. Lembram que a UL aqui está vazia? Então, a gente está começando a registrar as LIs dentro da UL. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui um input.value igual a, vamos deixar vazio. O que isso aqui faz? Isso aqui vai resetar o nosso texto do nosso input, tranquilo? Sempre que eu digitar uma nova tarefa e apertar Enter ou apertar aqui no lápis, eu quero que esse texto suma e que ele volte a esse estado aqui, ó, de nova tarefa. Então, é isso aqui que ele vai fazer. Esse documento de texto está criando a variável, ele está registrando ela dentro da nossa LI, depois ele está registrando a LI dentro do nosso L e depois ele está resetando o nosso input. Ok? Então, é basicamente isso aqui que a gente está fazendo nesse bloco de códigos. Dentro dessa função agora, pessoal, nós vamos criar uma outra função. O que essa função vai fazer para a gente? Ela vai habilitar, quando a gente clicar na tarefa que a gente tiver concluído, ela habilitar a mudança de cor. E a mudança de cor, pessoal, ela está descrita aqui no CSS com a nossa classe Done, ok? Então, ela vai mudar o background e vai mudar a cor do texto. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos puxar a nossa LI, nós vamos utilizar um atributo aqui do JavaScript interessante chamado ClassList.toggle e nós vamos dar um Done. O que isso aqui faz? O que esse texto faz? O ClassList, ele vai acessar a nossa class, tá? É como se ele estivesse listando aí, mostra a lista de classes com esse ClassList. E quando a gente utiliza o método Toggle, o que esse método Toggle faz? Ele verifica o argumento e vê se ele está presente. Se a classe ela existir, a gente remove ela. E se ela não existir, a gente cria ela. Entenderam? Então ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai olhar aqui no nosso LI, e ele vai verificar. Tem uma classe dentro do LI que se chama Done. Se não existir, ele cria essa classe. E se existir, ele exclui essa classe. Então é muito importante para criar o efeito de clique e quando a gente clicar em cima de novo, ele resetar para as cores naturais da LI. Então vai funcionar bem direitinho o nosso efeito. Depois nós vamos ver na prática como é que está funcionando, tá? Então nós vamos agora dar um Add Event Listener e nós vamos dar agora um clique. O efeito que a gente quer despertar o clique, nós vamos chamar a função crossout. Então, a gente vai chamar o nosso LI e dentro desse LI nós vamos adicionar um evento de clique nele e chamar a função crossout. Quando a gente clicar dentro do LI, a gente vai chamar essa função e ele vai mudar de cor. Tranquilo? E aí vai dizer como se a tarefa tivesse concluída, do jeito que a gente colocou aqui, ó, clique no item para marcá-lo como atividade concluída. Beleza até aqui? Então é isso que funciona esse ClassList.toggle. A gente vai ver um outro ClassList, um outro método, ainda nesse exercício, para vocês entenderem a diferença entre o Toggle e o Add. É bem interessante. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar o botão de deletar. Lembra que a gente tem a funcionalidade de clicar no X para remover o item da lista, né? Então a gente vai criar esse botão agora. Nós vamos criar uma variável, e essa variável vai ser dbtn, delete, o button, né? E a gente vai acessar o documento, ou melhor, o DOM, e nós vamos dar um create elements, e nós vamos criar aqui o botão, ok? Não tinha como a gente manipular pela ID, ainda não tem o botão da ID, e lembrando que quando a gente tem vários botões ou várias LIs, a gente não coloca ID, né? Uma vez que só pode existir um ID com o mesmo nome, né? Se a gente tiver vários com o mesmo nome, não pode. Então, a gente vai criar um elemento, um botão. O que a gente vai fazer? Vou fazer a mesma coisa aqui que a gente fez com o nosso LI. Nós vamos pegar aqui o dbtn, nós vamos dar um ponto e um append child, e a gente vai dar um documents.create textNode. E aí o textNode que a gente vai criar vai ser o X, que vai ser como se fosse o botãozinho para excluir um elemento da nossa lista. Tranquilo?
Então, a gente pegou o elemento pai é o nosso botãozinho, e nós criamos um elemento filho para ele, que vai ser o texto x, que vai receber depois a função de exclusão. Nós vamos agora registrar do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Vamos dar um li.appendChild, e aqui nós vamos dar o dbtn, que nós vamos registrar dentro da nossa li o nosso dbtn. E agora nós vamos pegar o dbtn e acrescentar o evento de clique nele, ok? Add Event Listener. E aí, quando a gente der o clique, a gente quer puxar essa função delete list item, que é uma função que a gente ainda nem criou. A gente vai criar agora, beleza? Então, nós vamos criar essa função aqui, ó. A função delete list item. E dentro dessa função, nós vamos dar um li, ponto. Agora a gente vai acessar de novo a lista de classes do nosso li. E nós vamos dar um add. Nós não vamos dar um toggle, puxando essa classe que vai ser delete, que vai dar um display none na nossa lista. Por que a gente não colocou um toggle? No caso aqui, a gente poderia ter usado um toggle sem nenhum problema. Só que aqui, a gente não poderia utilizar um add, no caso. Embora os dois façam a mesma coisa. Por quê? Porque o toggle ele vai verificar se existe a classe. Se ela existir, ele exclui. Se ela não existir, ele cria. E o add ele simplesmente cria. Então, para dar o efeito de quando a gente clicar, ele mudar de cor, e quando a gente clicar de novo, ele voltar para a cor original, a gente tem que utilizar o toggle. E no caso aqui, a gente pode utilizar o add. Tranquilo? Não tem nenhum problema. Beleza, então essa função aqui, createListElement, ela já está criada então. Eu vou dar só uma indentação para a gente perceber que tudo ainda faz parte da mesma função. Vou colocar aqui dentro da função. E pronto. Beleza. A createListElement, ela já está criada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos manipular esse botão aqui para registrar a tarefa, ok? Ele já está funcionando aqui o nosso código. Agora a gente quer que quando a gente clicar aqui, ainda não está acontecendo nada, tá? Ele não está registrando tarefas. Então a gente quer que quando a gente clica aqui, ele registre. Ou quando a gente apertar o Enter também. Eu vou ensinar para vocês como é que faz dessas duas maneiras. Nós vamos colocar aqui um Enter Button e nós vamos adicionar o evento. E o evento que a gente vai adicionar, obviamente, é o de clique por enquanto, o primeiro. E depois nós vamos adicionar a nossa função. Qual é a função que a gente vai chamar? Nós vamos já criar ela. Nós vamos colocar aqui um add list after click. A gente já vai criar essa função aqui, ok? E depois nós vamos dar um input para criar o nosso evento de teclado também. E nós não vamos colocar aqui o evento de clique. O nosso evento é de keypress, ou seja, de pressionar no teclado. E nós vamos chamar aqui também uma outra variável, ou melhor, uma outra função, que a gente vai habilitá-la mais tarde. A gente vai criar essas duas funções agora, beleza? O que a gente fez aqui? Quando a gente clicar no nosso Enter Button, que é essa variável aqui que a gente já criou aqui, que está puxando o nosso botão aqui, tá ok? Olha só, a gente está puxando esse botão aqui nessa variável, que a gente já declarou lá em cima. A gente vai adicionar um evento de clique, e aí a gente vai chamar essa função, addListAfterClick. Por que a gente já não chama então essa aqui? Porque lembra que a gente fez um input length? Então a gente vai precisar colocar algumas condições para que não venha uma tarefa vazia, com o input vazio. Então a gente vai criar essa variável e aqui embaixo vai fazer sentido para vocês quando a gente declarar essa variável, não, função. Perdão, quando a gente declarar essa função aqui, todos os atributos dela. E aqui o que a gente fez? A gente adicionou também um elemento, ou melhor, um evento, baseado na interação com o nosso teclado. E a gente vai chamar essa função aqui, addListAfterKeyPress, que a gente também vai criar aqui embaixo. Vamos começar então criando a função addListAfterClick. O que vai acontecer quando a gente clicar lá no botão? A gente vai chamar então a função function addElement, ou melhor, addListAfterClick. E aí, dentro dessa função, a gente vai criar a condicional. A gente vai dizer o quê? Se o nosso input length, que é essa função aqui, ó, input length, se essa nossa função, input length, ela for maior do que 0,
a gente vai chamar essa função aqui, ó, create list element. Beleza? O que a gente está fazendo aqui? A gente está controlando que o usuário ele não digite aqui nada. Quando ele digitar nada e ele clicar aqui, a gente registra uma tarefa vazia. Nós não queremos isso. Então, a gente só quer que ele digite se tiver algum caractere, pelo menos um, né? Então, vocês podem colocar até aqui, se quiserem, uma quantidade mínima de caracteres, tá? Aí vocês só mudam aqui. Vamos supor que vocês querem colocar 10 caracteres. Então, vocês não vão registrar uma nova tarefa se ela tiver menos do que 10 caracteres. No meu caso aqui, eu só não quero que o formulário ele venha vazio. Né? Vocês fazem do jeito que vocês quiserem, beleza? Então, é basicamente isso. Aí a gente já chama o createListElement. Agora, vamos criar a nossa função de teclado, tá? A gente vai criar essa função agora de teclado. Como é que a gente faz quando o usuário apertar Enter a gente registrar a nossa nova tarefa? A gente chamar essa função createListElement. A gente vai dar aqui uma função. Nós vamos chamar essa função aqui que a gente já criou. A gente está criando a função aqui, mas a gente já chamou ela aqui, né? Então, não tem problema, tá? Quanto a isso, não tem problema não. A gente vai fazer da mesma maneira. Nós vamos dar um if e nós vamos dar um input length. Se esse input length for maior do que 0, então a gente também vai controlar para que ele não venha vazio. E aqui a gente vai ter uma condição diferente, tá bom? Esse aqui nós vamos colocar os dois i. O que a gente faz aqui? Isso aqui é um atributo lógico. Assim como a gente utilizou em outros exercícios passados, o ou, né, que é esses dois tracinhos, a gente vai utilizar hoje o i. Qual a diferença entre o i e o ou? É simples, né? A gente vai colocar um outro bloco de códigos aqui, uma outra condicional, e ele só vai executar esse if se as duas forem verdadeiras. No caso do ou, ele executa. Se apenas uma for verdadeira, ele já executa. Se duas for verdadeiras, ele executa. No nosso caso, a gente quer que as duas sejam verdadeiras, então a gente vai colocar um i. Tranquilo? E qual é a outra condicional aqui que nós vamos colocar? Nós vamos pegar aqui um events.is, e aqui tem um h. Perdão. E nós vamos colocar que ele vai ser igual a 13. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Ele está pegando um evento baseado nesse valor 13. E o 13, pessoal, é o código-chave da tecla Enter. Ok? E ele também pode ser exibido no event.keycode. Tá? Ele está dando um risquinho aqui, mas não liguem para isso não. Se vocês colocarem aqui, ó, keycode também vai funcionar. Ó. Tranquilo? Não tem problema não. Nós vamos colocar aqui um event wish e aqui nós vamos colocar um create list element, beleza? Então o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos condicionando essa primeira condição aqui, ó, no caso do input length ser maior do que 0, ou seja, a gente não quer um valor zerado aqui no nosso input, e também quando a gente apertar no enter, aí ele vai chamar essa mesma função aqui, beleza? A função de criar uma nova tarefa. Vamos ver então se está funcionando? Com isso aqui já é o suficiente, tá, pessoal? Isso aqui já é o código já. Vamos ver se está funcionando aqui, beleza? Vamos criar uma nova tarefa. Por exemplo, se inscrever no canal, beleza? Então, nós vamos clicar aqui e olha só, se inscrever no canal. Vamos adicionar aqui, ó, curtir o vídeo. E nós vamos agora, não vamos clicar aqui, tá? Vamos apertar o Enter. E olha só, ele apareceu aqui. E aqui, olha, tem várias, vocês podem clicar quantas tarefas vocês quiserem, tá? Aí fica tudo registradinho aqui. No momento que vocês apertarem, por exemplo aqui, ó, ele fica verde. Ele chama aquela classe que a gente criou lá no ClassListToggle, ele fica verde. Tranquilo? Isso pode acontecer com qualquer uma outra aqui que a gente também clicar. Quando a gente clicar aqui, ó, se a gente quiser voltar para essa mesma corzinha, a gente só clica de novo. Ó, e aí ela volta para a mesma cor azul que estava inicial. Se a gente quiser excluir a tarefa, é só a gente apertar no X e ela vai excluindo para nós, tá? E é isso, o nosso código aí está funcionando bem. Vamos ver só se a variável vazio está funcionando. Ó, no caso aqui está vazio. E aí, se a gente clicar aqui, ele não registra nada. A partir de uma letra, aí ele já registra. Beleza, está funcionando maravilha. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de fazer essas duas tarefinhas aqui, tá? Se inscrever no canal, curtir o vídeo. E comentem aqui abaixo o que vocês acharam, se tem alguma ideia de conteúdo para a gente produzir aqui no canal.
E eu vou deixar aqui o link do projeto inteiro no GitHub para vocês baixarem e editarem aí da maneira que vocês quiserem, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!